Pessoal, a gente hoje vai falar sobre o Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Drummond é um autor da segunda fase do modernismo no Brasil, um autor muito importante, diga-se de passagem, é o meu poeta preferido. E a gente vai discutir algumas questões aí que são importantes dentro desse livro. Claro que não vai dar para eu ficar lendo todos os poemas, senão o livro vai ficar muito grande, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu selecionei alguns que têm algumas características mais importantes e que mostram aí as diferentes partes do livro, tá? Aqui vocês têm uma epígrafe que aparece no livro, Les événements m'ennuient, que é os acontecimentos me entediam, do Paul Valéry, que é um poeta da modernidade. E a gente tem já duas coisas para pensar. Primeira coisa é o título, né? Claro Enigma, ele parte aí de um paradoxo, de duas ideias que são contraditórias. E essa epígrafe, os acontecimentos me entediam. Isso vai ser o tom que vai marcar os poemas desse livro, tá? A gente vai encontrar aqui um Drummond insatisfeito, um Drummond descontente, um Drummond que já não tem mais aquela esperança, que já não acredita mais naquela rosa que vai furar o asfalto e romper o ódio. A gente tem um Drummond que tem agora um novo olhar para a vida, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo aí dessa discussão. Para entender, né, o caminho que o Drummond percorreu para chegar até o Claro Enigma, é importante a gente lembrar um pouquinho como é que foi a poesia do Drummond ao longo do tempo, tá? Ele começa a produzir os seus poemas por volta de 1925, e de 1925 até 1940 a gente tem uma fase irônica do Drummond, uma poesia irônica, uma poesia ainda muito influenciada pela poesia da primeira fase do modernismo, especialmente os dois primeiros livros, tá? Ou Alguma Poesia, que agora entrou também na lista do vestibular, e O Brejo das Almas. O Sentimento do Mundo já é um livro que marca a transição para essa segunda fase, que é a fase social, tá? Então, de 1941 a 1945, isso já começa com o Sentimento do Mundo, em 1940, embora ainda a gente tenha alguns poemas dessa fase irônica do Sentimento do Mundo, ele já começa a encaminhar para essa fase mais social. A gente vai ter uma poesia de solidariedade com o homem do seu tempo, assumindo compromisso com o outro. A gente vai ter, por exemplo, o livro A Rosa do Povo, que é um livro totalmente marcado pela influência da Segunda Guerra Mundial, e no caso do Brasil, do Estado Novo, tá? Uma poesia de caráter reflexivo, uma poesia que olha, né, para esse contexto histórico e social, uma poesia que nos chama para irmos de mãos dadas, né, para seguirmos juntos e tentar construir aí um mundo melhor. Uma poesia que acredita, né, na possibilidade de mudança através da poesia. Em 1946 a 1958, a gente tem uma fase metafísica do Drummond, que ele vai se, se envolver, né, com um processo de interrogações, de negações, que vai demonstrar esse homem vazio, à espera, né, de alguma coisa, à espera de alguma mudança. E aí, a última fase, a fase objetual, que é o final da vida dele, de 1962 a 1968, em que ele começa, né, a flertar com a poesia concreta, com uma poesia mais experimentalista, tá? Com essa mistura, né, de som, de imagem, explorando os aspectos visuais. Drummond morre em 87, né, mas os últimos livros dele ele vai lançar nesse período. Depois ele escreve crônicas, contos, mas os últimos livros de poesia dele vão pegar essa fase mais objetual. De toda forma, em todos esses momentos, né, foram diferentes fases da vida dele, diferentes fases da escrita poética dele, a gente percebe na obra do Drummond uma dualidade entre humor e seriedade, entre autofechamento e solidariedade, essa repetição como forma de enfatizar as ideias, a gente percebe esse olhar, né, de alguém que constrói uma poesia para olhar para o mundo e para compreender esse mundo. Isso é muito importante dentro da obra dele. Claro Enigma foi publicado em 1951, pertence, portanto, a essa terceira fase, né? Essa fase mais metafísica, essa fase em que ele se volta mais para o eu, que ele já não acredita mais nesse poder, né, de transformação da poesia, tá? O livro apresenta 41 poemas,
e ele se volta um pouco mais, vai mostrar uma preocupação maior com a questão formal. Tá? Alguns críticos vão dizer que o Drummond vai se classicizar, né? Vai se aproximar daquela poesia clássica e vai abandonar os ideais da poesia dele. Na verdade, é um processo de transformação, tá? Não quer dizer que ele abandonou, mas ele volta, né? Ele se volta também para essa preocupação formal. Esse livro, Claro Enigma, tem vários sonetos, por exemplo, mas não é, a poesia dele não vai se limitar à forma, tá? Ele não vai virar um poeta parnasiano, mas em alguns poemas esse trabalho formal vai ser importante, tá? O que a gente percebe nesse livro? Um poeta mais amargo, né? Um poeta mais voltado para o eu, para as reflexões internas, interiores, né? Sobre a condição humana. A gente tem um abandono do desejo de buscar respostas, né? E o poeta que passa a focalizar mais as perguntas, que se volta mais para as perguntas, tá? Ao invés dessa comunhão que marcava a poesia dele, a gente percebe uma melancolia, tá? A esperança, né? Por exemplo, eu adoro aquele poema A Flor e a Náusea, né? Em que ele fala dessa imagem, dessa flor que vai furar o asfalto e romper o ódio. Então a gente tem esse momento de muita esperança, né? Ou A Noite dissolve os homens, em que ele fica esperando o amanhecer, ele acredita no amanhecer, né? Havemos de amanhecer, e esse amanhecer vai trazer dias melhores. Aqui a gente tem um tom de desencanto, tá? Essa esperança que vai ser substituída por esse desencanto. A gente passa a ter uma poesia mais voltada para o mundo concreto, tá? Isso vai ser olhado, tá? Mas ao mesmo tempo a gente passa a ter também uma reflexão desse universo metafísico, tá? Desse olhar para o ser humano em si. Então, o mundo concreto, que ele focalizava muito, né? Vai sendo deixado um pouco de lado nesses poemas e ele passa a se voltar mais para esse olhar metafísico, né? Do ser humano em si, de compreender o próprio ser humano. Esse retorno às formas clássicas, então, tem vários poemas, né, do livro que são sonetos, tá? Essa poesia mais introspectiva, mais filosófica, a análise da angústia do homem diante da falta de sentido do mundo. Isso marca muito o livro. É um livro triste, tá? Enquanto A Rosa do Povo e O Sentimento do Mundo, né, são dois livros que, apesar do contexto histórico, apesar das dificuldades todas, né, são livros que trazem um tom de esperança. Esse livro é um livro triste, em que a gente não tem esse tom de esperança, tá? A gente tem esse tom de angústia desse homem que não encontra um sentido no mundo, tá? É um indivíduo melancólico, é um indivíduo desiludido, tá? Por exemplo, nesse poema Cantigas de Enganar, né, fica muito claro essa ideia. O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas, e se todas se tingiram de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. Então a gente tem esse tom, né? O mundo não vale o mundo, esse tom de descontentamento, esse tom de desilusão, né? De angústia, de falta de sentido mesmo. Esses 41 poemas dentro do livro, eles estão divididos em 6 sessões, tá? As sessões são intituladas. A primeira sessão é a maior, Entre o Lobo e o Cão, tem 18 poemas, e, né, prestem atenção nesse título, Entre o Lobo e o Cão, né? Essa ideia de que você está acuado, dos dois lados são ruins, né? Você não tem um caminho para seguir, você está ali acuado entre os dois, tá? Segunda parte é o Notícias Amorosas, são 7 poemas. Terceira parte, O Menino e os Homens, 4 poemas. Quarta parte, Selo de Minas, também 4 poemas. Os Lábios Cerrados, a quinta parte, são 6 poemas. E a sexta parte, A Máquina do Mundo, tem 2 poemas. Tem o poema A Máquina do Mundo e tem a Igreja do Rosário. Tá? São 2 poemas que aparecem aí. Então a gente tem esse Drummond amargo, esse Drummond reflexivo, esse Drummond que escreve poesia para tentar pensar, né, para tentar refletir sobre a condição humana no mundo, sobre o ser humano no mundo. A gente vai ter poemas nesse livro, né, que vão tratar sobre a ausência, que vão tratar sobre a própria vida, que vão falar de amor, que vão falar da passagem do tempo, que vão falar de sexo, tá?
Essas partes estão organizadas dessa forma. É um livro do ponto de vista do contexto histórico, né? Um livro produzido aí no pós-guerra, no momento da Guerra Fria, né? Então aquele Drummond esperançoso que falava, por exemplo, no Noite Sobe os Homens, né? Que falava da guerra e mostrava todos os horrores da guerra, mas que dizia havemos de amanhecer, né? E acreditava que esse amanhecer traria dias melhores, vai ser substituído por um Drummond desesperançoso, né? Um Drummond que já não acredita mais nesse amanhecer melhor, tá? O homem, a vida para ele é um grande vazio. A gente tem esse tom de bastante melancolia nos poemas, tá? Então, esse tom de desencanto. E esse poeta que começa a fazer perguntas para tentar preencher esse vazio da vida. Esse poeta que tenta enfrentar essa dor de viver, né? Tenta trabalhar com essa dor de viver nos seus poemas. A gente vai ter em vários momentos a metalinguagem, né, a reflexão sobre a própria poesia, a reflexão sobre o amor e os desencontros, né, dessa relação e, consequentemente, o sofrimento que esses desencontros acarretam, uma reflexão sobre a memória, sobre a lembrança da família e dos entes queridos, né, a família em Minas Gerais evocada e a partir de elementos históricos, isso marca toda a poesia do Drummond, né? Falar sobre suas origens familiares, falar sobre Itabira, falar sobre Minas Gerais, isso marca toda a poesia dele, e aqui aparece também, tá? Uma revisita a essa família, especialmente no poema Mesa, em que ele fala muito desse reencontro entre diferentes membros da família, e esse olhar para Minas Gerais, né, a partir dos seus elementos históricos, da sua constituição histórica, dessa marca de uma saudade, ao mesmo tempo de uma tristeza que essa saudade provoca. E aí eu coloquei alguns poemas, tá? Não vou ficar lendo muitos, porque senão o vídeo fica muito longo e vocês vão ficar entediados, mas eu selecionei alguns poemas de cada grupo para a gente ler e pensar um pouquinho sobre eles, tá? Esse aqui é da primeira parte, Entre o Lobo e o Cão, é o primeiro poema do livro. Dissolução. Escurece, e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite. E com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados, vazios de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? E nem destaco minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. Aquele agressivo espírito carreia o dia consigo, já não oprime, assim a paz destroçada. Vai durar 1000 anos, ou extinguir-se na cor do galo. Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Imaginação falsa demente, já te despreze. E tu, palavra, no mundo perene trânsito, calamo-nos, e sem alma, corpo, é suave. Olha aqui a referência à rosa, né? Só que agora é uma rosa pobre, já não tem mais essa esperança, né? Então ele faz uma referência aí ao livro A Rosa do Povo, de 1945, né? Que era um livro marcado por uma certeza de dias melhores, né? Agora isso se dissolveu, a gente teve uma dissolução dessas certezas, a gente tem uma desconstrução, uma fragmentação, né, desse homem. E a gente tem também essa ideia de uma submissão, quando ele fala aceito a noite, né? Ele não questiona mais, ele não espera o amanhecer, ele aceita a noite. Tá? Essa ideia de uma imobilidade, né? Os braços cruzados, eu estou ali de braços cruzados esperando, já não tenho mais muito o que fazer. A ideia da dúvida, um fim unânime concentra-se e pousa no ar hesitando. Então, a hesitação, a dúvida, o espalhamento, né? A paz destroçada. Então, aquela paz que se esperava acabou, foi destroçada. E ao silêncio, que vai reforçar essa resignação, né? Calamo-nos. Então eu fico em silêncio, eu guardo para mim aquilo que me incomoda, tá? Vejam o tom de melancolia, né? O tom de desencanto que marca esse poema, tá? O segundo poema é o Remissão, é o segundo poema do livro. Tua memória, pasto de poesia,
tua poesia, pasto dos vulgares, vão se esgastando numa coisa fria, a que tu chamas vida e seus pesares. Mas pesares de quê? Perguntaria, se esse cravo de angústia nos andares, se o que dorme na base da elegia vai correndo e secando pelos ares. E nada resta, mesmo do que escreves, e te forçou ao exílio das palavras, senão contentamento de escrever, enquanto o tempo, em suas formas breves ou longas, que sutil interpretavas, se evapora no fundo do teu ser. A ideia da remissão no título é interessante, tá? Porque essa remissão pode ser tanto no sentido de remeter, né, de fazer referência a alguma coisa, quanto pode ser no sentido de perdoar. Então, essa remissão como um perdão, né? E a gente percebe esse poeta que está fazendo o quê? Que está percebendo uma perda inevitável, imposta pelo tempo, né? Não tem jeito. O tempo traz essa perda, né? Não é possível preservar essa memória, não vai ser mantida essa memória, e a gente tem então esse poeta que se volta para si próprio, né, para a introspecção. Então, essa reflexão sobre o próprio eu, esse olhar mais introspectivo, né, isso vai marcar essa poesia do Drummond nesse momento. Aí o próximo poema que a gente tem ainda dessa primeira parte, é um poema importante também, que vai dialogar, né, com toda a poesia que ele vinha fazendo até então, e vai mostrar essa descrença dele, né? Ele já não acredita mais na perenidade da poesia, no poder de transformação da poesia, tá? Legado. Que lembrança darei ao país que me deu, tudo que lembro e sei, tudo quanto senti. Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu minha incerta medalha, e a meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros eu? Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu. Orfeu, deus da poesia, né? Os símbolos da poesia. O deus é o Apolo, diz Orfeu. Orfeu é um símbolo da poesia. A vagar taciturno entre o talvez e o ser. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma, e que arranque de seu mais reto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma. Uma pedra que havia em meio do caminho. Olha só, uma referência a uma pedra no meio do caminho de uma pedra, né? Um dos poemas mais famosos do Drummond. E o que vai restar da poesia dele? Só essa pedra no meio do caminho, né? Não tem mais. Ele olha para a própria obra, né, com melancolia, com uma certa ironia também, de não acreditar mais nesse poder de transformação da poesia, tá? O próximo poema, Confissão, ele vai justamente reforçar isso, né? Essa tentativa de encontrar na poesia uma forma de se compor pela palavra, o poeta como um fundador na história, né, que opera aí a fundação do ser pela palavra, mas ao mesmo tempo um sentido de culpa, né? Ele está fazendo uma confissão. E essa confissão pode ser justamente nesse sentido, né? De deixar expressa a sua culpa, a culpa de não ter conseguido promover essa transformação, tá? Então ele não conseguiu, através da sua poesia, promover essa transformação que ele tanto buscava, né? Confissão, não amei bastante meu semelhante, não catei o verme nem curei a sarna, só proferi algumas palavras, melodiosas, tarde, ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo, cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre. E na meia luz, tesouros fanam-me os mais excelentes. Do que restou, como compor um homem e tudo que ele implica de suave de concordâncias vegetais, murmúrios de riso, entrega, amor, piedade. Não amei bastante sequer a mim mesmo. Contudo, próximo, não amei ninguém, salve aquele pássaro. Vinha azul e doido, que se esfacelou na asa do avião. Essa imagem é uma imagem metafórica muito forte, né? A única coisa que ele amou se esfacelou na asa do avião. Então ele confessa, né, que ele não deixou legado nenhum, na verdade, né, que ele não alcançou aquilo que ele queria. A segunda parte, Notícias Amorosas, vão ser poemas em que ele vai
falar sobre amor, né, como o próprio título está dizendo. A gente tem nessa parte aquele poema mais famoso dele, que é o Amar, né, em que ele vai dizer que tudo que nos cabe é amar, né, que pode uma criatura entre as criaturas se não amar. Eu escolhi um outro poema para a gente ler, que é o Tarde de Maio. Tá? O Tarde de Maio é um poema longo, esse não é um soneto, né, ele tem versos longos, e eu peguei só um pedaço para a gente discutir e pensar como é que essa questão do amor está sendo tratada aqui, tá? Como esses primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior de seus mortos, assim te levo comigo tarde de maio, quando ao rubor dos incêndios que consumiam a terra, outra chama não perceptível e tão mais devastadora, surdamente lavrava sob meus traços cômicos, e uma, de membra, deixava ainda palpitantes e condenadas no solo ardente porções de minha alma, nunca antes, nem nunca mais aferidas em sua nobreza sem fruto. Esse objecta membra é uma expressão em latim do poeta Horácio, que se refere aos membros despedaçados ou aos próprios fragmentos de um poema. Então, essa ideia de que a poesia está se fragmentando, tá? Essa ideia da dissolução que aparecia lá no começo, né, lá no primeiro poema, vai ser retomada aqui, né, esse pensamento sobre os fragmentos, os resíduos, tanto do poeta quanto da sua poesia, né? Esses últimos versos vão mostrar que ele está condenado, né, no solo ardente da sua alma. Uma alma oca, sem fruto, estéril, nunca antes nem nunca, né? Então nunca, não vai mais produzir. Ela é estéril, ela não consegue fazer mais, né? Essa repetição dos advérbios nunca e o nem, eles reforçam justamente esse vazio da alma. Então vejam como é uma poesia melancólica, tá? Esse tom de melancolia, de angústia, de desencanto vai ser muito forte dentro desse livro, né? Esse vazio que remete à dissolução, essa dissolução que permeia toda a obra, esse vazio que consome o eu lírico desses poemas, né? Isso vai ser muito presente dentro dessas poesias. O terceiro texto, O Menino e os Homens, é da parte, né, O Menino e os Homens, ele está num. Eu peguei um pedaço de um poema que se chama Um Varão que Acaba de Nascer, é um poema que ele faz em homenagem ao neto dele, que tinha nascido, tá? Também não peguei tudo, peguei só um pedaço, mas a gente percebe aqui de novo uma reflexão, né? Uma criança que acabou de nascer. E o que a gente tem aqui? Uma reflexão sobre o significado de viver e a ideia de que você vai conviver com coisas ruins, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, no Morte de Vida Severina, quando o menino nasce, né? Ele representa o nascimento da esperança. Tá todo mundo, né? O Severino ia se matar, ia se jogar da ponte da vida. A situação daquelas pessoas é uma situação de extrema miséria, mas quando a criança nasce, o filho do José Mestre Carpina nasce, ele traz esperança. Aqui, o nascimento dessa criança mostra a aventura de existir. A ideia de que ele vai ter que conviver com os outros, ele vai ter que amar, ele vai ter que enfrentar os mistérios da vida. A gente está preso a isso, a gente está condenado a isso, e ao nascer a gente também está condenado a enfrentar dificuldades, tá? Então não tem esse tom, né, esperançoso, mas um tom de lidar com a realidade, tá? Chegas e o mundo vai-se como animal ferido, arqueja, nem aponta uma forma sensível, pois já todos sabemos que custa modelar-se uma raiz, um broto. No escuro prosseguimos, no vale de onde a luz se exilou. E, no entanto, basta cerrar os olhos para que nele trema, remoto e matinal, o crepúsculo, sombra. É sonho, sonho, ilhados, pendentes, circunstantes, na fome e na procura de um eu imaginário, e que, sendo o outro, aplaque todo este ser em ser. Adoramos aquilo que é a nossa perda, e morte, evasão e vigília. Então, essa ideia de que a vida não é só marcada por coisas boas, a gente tem a morte, a gente tem a vigília, a gente tem a evasão, a gente tem o sofrimento. Então, comemora o nascimento do menino, mas ao mesmo tempo reconhece essas dificuldades que vão ser enfrentadas, tá? A quarta parte, Selo de Minas, né, ele vai evocar sua terra natal, seu estado natal, Minas Gerais. A gente tem os poemas dessa parte, todos eles vão falar sobre
fatos históricos de Minas Gerais, tá? Isso é uma constante na obra do Drummond. Aqui é a evocação mariana, né? Ele vai fazer uma referência aí a Mariana, aos altares, à igreja, né? A essa ideia de valorizar os monumentos históricos de Minas Gerais. A igreja era grande e pobre, os altares humildes, havia flores, eram flores de horta, sob a luz fraca, na sombra esculpida. Quais as imagens e quais os fiéis? Ficávamos. Do padre cansado, o murmúrio de reza subia as tábuas do forro, batia no púlpito seco. Estranhava-se na onda minúscula e forte de incenso, perdia-se. Ele vai descrevendo, né, esse caminho que ele faz. Não, não se podia, desatava-se do coro e da música deliciosa, que esperas ouvir à hora da morte ou depois da morte, nas campinas do ar. E dessa música surgiam meninas, a alvura mesma, cantando. De seu peso terrestre, a nave libertada, como do tempo atroz, imunes nossas almas, flutuávamos, no canto matinal, sobre a treva do vale. Então a gente tem esse Drummond que passeia pela Minas Gerais da sua infância, né, que passeia pela sua terra natal, que relembra e vê as igrejas, né, as construções, mas são construções que o tempo vai destruindo, essas obras de arte estão sendo destruídas, esse passado está sendo deixado para trás. Ao mesmo tempo, isso vai evocando as lembranças da infância, as histórias de família, a reflexão sobre essas histórias, né? E vai produzindo uma introspecção. Ao mesmo tempo, vai produzindo a poesia, né? Vai servindo de mote para produzir a sua poesia. A próxima parte, a quinta parte, chama Os Lábios Cerrados, são 6 poemas, e nesses 6 poemas a gente tem lembranças familiares, tá? Aqui tem um poema muito importante, mas eu não coloquei porque ele era muito longo para pôr no slide, que é o A Mesa, que ele vai falar dessa família reunida à mesa, dessa lembrança que ele tem da família, tá? Dos membros da família dele. E ele vai evocando cada uma dessas lembranças. Aqui eu peguei só um pedacinho de um poema que chama Convívio, tá? E que vai mostrar justamente essa ideia desse resgate da memória, né? De pensar que essas lembranças são rápidas, são frequentes, mas são passageiras. E os que se foram, eles vivem cada vez menos, cada vez com menos intensidade na mente dos vivos. Eles vão ficando escondidinhos lá, guardados, né? Como se fossem de certa forma, se apagando. Há que renunciar a toda procura. Não os encontraríamos ao encontrá-los. Ter e não ter em nós um vaso sagrado, um depósito, uma presença contínua. Esta é a nossa condição, enquanto sem condição transitamos e julgamos amar, e calamo-nos. Ou talvez existamos somente neles, que são omissos, e nossa existência apenas uma forma impura de silêncio que preferiram. Então, eles vão ficando guardados num cantinho da nossa memória. E o último poema é A Máquina do Mundo, né? Um poema que estabelece um diálogo com a Máquina do Mundo do Camões. Só que aqui, né, lá na Máquina do Mundo do Camões, a Pets mostra para o Vasco da Gama essa máquina do mundo e ela revela para ele o futuro de Portugal, né, o que vai acontecer com Portugal. Aqui, o eu lírico se recusa a olhar na máquina, como se ele já soubesse qual é o futuro, ou ele não quisesse saber qual é esse futuro, porque ele não acredita na possibilidade de mudança, ele não acredita na possibilidade de alteração. Né? Então, para que eu vou querer saber o que vem pela frente se eu já sei que não vai ser legal, se eu já sei que eu não vou ficar feliz com esse futuro? Tá? Então, também não peguei o texto todo, coloquei só um pedaço, mas para a gente ver esse momento, dessa possibilidade de olhar nessa máquina, né, e ter ao alcance da visão aquilo que vem, mas essa recusa e de continuar seguindo o mesmo caminho, tá? E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde, um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e do meu próprio ser desenganado,
A máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior. Nenhum clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar. Então a gente tem nessas estrofes que ele vai discutir, ele vai estabelecer aqui uma relação além do Camões, né, da ideia da máquina do mundo que aparece no Camões, a gente tem uma intertextualidade com a epopeia do Dante, tá? Em que ele vai falar sobre essa ideia, né, inicial do Dante, em que o Dante caminha por uma selva escura, aqui ele vai falar que ele vagueia, né, por uma estrada de Minas Gerais, tá? Então a gente tem nessa retomada dessa imagem, esse encontro, né, que ele vai ter no meio do caminho com essa máquina que traz uma abertura para um mundo futuro, e essa recusa, né? Esse eu que se recusa, que volta a seguir o seu caminho e que não quer olhar para essa máquina, não quer saber o que vem depois, né? Quando ele fala exausta de mentar, é essa mente exausta de pensar, essa mente que já não acredita mais em utopias. Então, para que eu quero saber o futuro se eu não acredito mais na possibilidade de mudança desse futuro, tá? Ele quer assumir a dor, a dúvida, a desvalia, ele quer viver aquele momento, né, dele, introspectivo, o eu voltado pelo eu, e ele já não acredita mais nessa possibilidade de andarmos de mãos dadas, né? Ele já não acredita mais nessa possibilidade de transformação através da poesia, tá? Então é um livro triste, né, do Drummond, é um livro marcado por um tom de angústia, por um tom de pessimismo, mas é considerado um dos grandes livros de poema do século XX, né, um livro importante, com poemas muito importantes que mostram um trabalho de amadurecimento poético também muito grande, tá? Então é isso, um beijo para vocês e até a próxima.